Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada e também de O Ódio Solto no Pasto, são 2 romances. Também sou autor de 2 livros de pesquisa histórica, um deles chamado Companheiros, a Hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba, outro chamado Linha de Frente, a épica história dos trabalhadores dos transportes de Sorocaba e região, fortes e preparados. Antes de mais nada, eu quero informar que eu estou aqui, esta é uma noite de sábado, eu estou no estúdio do fotojornalista Epitácio Pessoa, ele está aqui, e também estou com o jornalista e apresentador Lucas Lorde, que também está aqui. Se vocês os virem passar atrás aqui, são eles, o Lucas e o Epitácio. O Epitácio Pessoa é um dos maiores fotojornalistas do Brasil e do mundo. Ele também tem grande experiência internacional. Eu já trabalhei com ele, o conheço há 39 anos e já trabalhei com ele em São Paulo e conheço a técnica de trabalho aprimorada para fazer grandes fotos. Foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Fotos que vão constar, a gente vai escolher uma foto que vai constar da próxima edição do meu livro O Ódio Solto no Pasto. Pessoal, eu estou aqui, como pretendo vir outros dias, aos domingos, nas próximas semanas, para falar sobre processos de escrita criativa, de escrita de ficção. Esta ideia surgiu porque eu acompanho nas redes muita gente, que é do ramo de produção de livros, editores, escritores e também pessoas que gostariam, que querem escrever e têm dúvidas sobre como começar a escrever. As dúvidas são normais, são naturais e pode crer, escritores que acumulam experiência de escrita há muito tempo, há muitas décadas, também têm muitas dúvidas quando tem um projeto de livro novo para escrever. Isso é absolutamente natural, tá? Então, e não inviabiliza nenhum projeto. Muita gente fica inibido porque existem os escritores, os chamados cânones clássicos da literatura, que de repente, eu conheço sim um caso assim, um amigo, ele contava muita história, eu trabalhei com ele durante vários anos em uma redação de jornal, então quando na hora de janta, na hora de ir ao refeitório, no fumódromo, repórteres, editores, sempre conversam muito. E nessas conversas, esse amigo, esse jornalista, contava muitas histórias. E um dia eu falei para ele, por que você não escreve essas histórias? Seria incrível, os leitores iam gostar muito. E até sugeri um tom para ele colocar no livro. Escreva como se você estivesse contando assim, e se você traduzir para o texto vamos dizer, essa técnica que você usa para contar verbalmente, o resultado vai ser muito bom. Ele me falou da inibição dele. Um dia a gente casualmente estava falando de escritores e citamos um nome chamado Dalton Trevisan. É um grande escritor brasileiro, é uma referência, é uma das referências na literatura brasileira. E ele falou, olha, como é que eu vou escrever como Dalton Trevisan? Eu sugeri para ele, escreva como você mesmo. Você tome Dalton Trevisan como estímulo, como referência, mas escreva como você mesmo, encontre o seu estilo,
porque com certeza o Dalton Trevisan chegou a esse nível de qualidade, de excelência literária, seguindo esse caminho. Ele escreveu como sabia, dentro do estilo que ele pretendia, dentro do que ele era, ou seja, tudo que ele escrevia, né, porque ele faleceu recentemente, ele faleceu, pelo que eu recordo, em dezembro de 2024. Então, tem menos de 1 ano e meio aí. Ele, com certeza, quando ele começou a escrever, e ele começou a escrever desde muito jovem, ele não sabia que ia se tornar Dalton Trevisan, um grande escritor brasileiro, e com uma qualidade que pode igualar, que pode levar a literatura a se igualar entre as grandes literaturas, não só do Brasil, mas do mundo também. É uma literatura original, ele criou um mundo dele, um universo Dalton Trevisan, que é identificado assim, você lê uma frase e você identifica que ela é de Dalton Trevisan. A esse ponto de qualidade ele chegou. E com certeza, quando ele começou, ele descobriu esse caminho que o trouxe até essa qualidade literária, sendo ele mesmo. Então, eu uso esse exemplo para dizer para os escritores iniciantes, sejam vocês mesmos, com erros e com os acertos, porque os erros vocês vão corrigindo ao longo da escrita, ao longo de muita leitura e ao longo de muita vivência literária. E com certeza vocês errarão a vida inteira, isso é normal, é natural, mas com certeza diminuirão a quantidade de erros e acrescentarão uma quantidade, uma possibilidade de acertos muito maior do que as chances de errar. E voltando a esse amigo, eu falei isso para ele, sugeri que ele escrevesse, mas infelizmente ele não teve tempo. Ele morreu em 2021 e não teve tempo, poderia ter tido esse tempo, poderia ter decidido superar aquela inibição que o Dalton Trevisan causava nele, né? Como é que eu vou escrever como Dalton Trevisan? E poderia ter superado essa barreira, né? Era uma barreira emocional, era uma barreira de referência, né? Você tem um ídolo e como é que você vai navegar na mesma praia do seu ídolo, que era a escrita, sendo que você não acha que não terá condições de nem chegar perto da qualidade do seu ídolo. Ele, por exemplo, como eu falei, simulando que ele escrevesse as histórias que ele contava verbalmente, ele poderia escrever do jeito dele, e esse seria o caminho. E eu esperava que isso acontecesse, mas, infelizmente, a vida, o destino, não quis, e ele faleceu, e em homenagem a ele, eu escrevi duas histórias que foram contadas verbalmente por ele e se perderiam no vazio da existência se eu não as registrasse em texto. Eu contei essas histórias, escrevi 2 contos, eles se chamam O Churrasco Milionário, A Caneta Perdida, O Churrasco Milionário e A Caneta Perdida. E dediquei esses textos a ele, informando no pé dos textos que esses livros, ou seja, esses contos foram escritos, inspirados em narrativa verbal feita por esse amigo, e informei também a família. Foi com grande prazer que eu fiz isso, porque eram histórias muito boas que eu achava que precisavam ser compartilhadas com outras pessoas. E o resultado foi muito bom. Para quem quiser conhecer esses contos, eles estão no terceiramargem.org, coletivos e blogs Terceira Margem. Eu tenho lá um blog
chamado Outro Olhar, e vocês, se quiserem conhecer as narrativas contadas por esse amigo e escritas por mim, elas estão lá. Os contos A Caneta Perdida e O Churrasco Milionário, tá? Então, eu contei, esta é uma história que eu acabo de contar. Eu poderia também contar em texto essa história, olha que só. É uma história que eu estou contando verbalmente. Nos últimos dias, eu encontrei nas redes sociais uma pessoa que eu conheço, admiro os comentários que ele faz sobre a vida, sobre política, e ele é um grande influenciador no sentido positivo, no sentido de levar as pessoas à reflexão sobre o país, sobre a leitura de mundos e sobre como se conectar com o lado certo da história. Então, e para minha surpresa, ele contou quem ele era, ele contou uma história pessoal muito bonita, muito criativa e e que as pessoas precisam conhecer. Ele precisa compartilhar essa história dele, porque é uma história que vai emocionar o público, é uma história que vai levar o público a fazer reflexões e é de interesse público. E eu incentivei a escrever um texto, um livro. Eu falei, essa história pode ser escrita em livro. E ele gostou da iniciativa e outros amigos dele incentivaram, amigos e amigas, o incentivaram a escrever o livro. E ele me perguntou, você pode me ajudar? Eu fiquei pensando numa forma de ajudá-lo e estou tentando agora encaminhar essa forma e do mesmo jeito que eu estou tentando contribuir, incentivá-lo a contar essa história em livro, mostrando caminhos sobre como isso pode ser feito, da mesma forma eu posso também estar contribuindo para que outras pessoas que também têm histórias e que podem contá-las em livro e que não sabem como fazer isso, possam encontrar esses caminhos também. Os caminhos, quem haverá de definir, são vocês. É você que contou essa história e que poderá escrever essa história, caso assim você se decida, tá? Mas cabe a mim dar uma contribuição para que isso aconteça. E a minha contribuição começa aqui. Todo esse preâmbulo foi para explicar a vocês por que eu estou aqui e por que eu estou dizendo essas coisas. Começa aqui, vamos lá. Começa que todo mundo gosta de histórias e todo mundo conta histórias e todo mundo ouve histórias. O que diferencia histórias contadas de histórias escritas é o fato de, para ser escrita, alguém pega uma caneta ou vai no computador, na tela do computador ou de outro recurso digital, outro instrumento digital e essa pessoa escreve, começa a escrever. Isso é o que diferencia. A vantagem da história ser escrita em texto é que ela permanece. Ela permanece e pode permanecer por vários anos, por séculos até. Já imaginou se o Miguel de Cervantes não tivesse, embora tendo a ideia de escrever Dom Quixote, já pensou se ele não tivesse transposto para o papel essa grande história? Nós não teríamos Dom Quixote. E ele agiu dessa forma. Ele teve a ideia, tinha uma grande história para contar, podia ter contado essa história apenas verbalmente e encantar pessoas que estavam no radar dele. Essas pessoas iam conhecer o Dom Quixote, teriam conhecido, mas hoje, com o passar dos séculos,
esse personagem e essa grande história não teria sido conhecida, não seria hoje conhecida de ninguém. E o Miguel de Cervantes, esse grande escritor, esse grande romancista, essa referência da literatura mundial, escreveu o Dom Quixote, para nossa sorte. A diferença dele foi transcrever, transpor para o papel uma ideia, uma história que ele tinha na cabeça e queria contar. Ele transpôs essa história para o papel de uma forma muito rica do ponto de vista literário e hoje Dom Quixote encanta. Eu queria falar a palavra encanta e falei engana. São os erros ao vivo, viu? Então eu peço desculpas. E hoje o Dom Quixote encanta gerações, encanta muita gente. Então, graças a uma iniciativa que um grande escritor teve de ter tido uma ideia, não guardar só para ele transpôs essa ideia para o papel. Ele escreveu e o Dom Quixote é lido hoje por milhões de pessoas. É um dos livros mais publicados no mundo nos últimos, desde que foi publicado pela primeira vez. É um dos livros mais publicados. Ele concorre, pelas estatísticas que eu lembro, ele concorre com a Bíblia, tá? Para você ter ideia da força do Dom Quixote em termos de edição. E daqui para frente eu vou começar a falar sobre o processo de escrita. Como colocar no papel uma grande história que você tenha na cabeça, na ideia, tá? Então, só que eu vou falar sobre isso na semana que vem. Por enquanto, fica aqui essa introdução. Espero que você tenha gostado. Agradeço você que me acompanhou até aqui. Peço que você se inscreva nesse canal, @escritor Araújo, recomende, compartilhe e também me acompanhe nas redes. E eu agradeço a você o fato de você ter me acompanhado até aqui, tá bom? E conto com você, semana que vem eu continuo esse papo, que com certeza o intuito meu é te ajudar a escrever a história que você tem e que você conta para os amigos numa mesa de bar e que você, se continuar contando apenas verbalmente, vai deixar que essa história se perca e que, como essa história com certeza é boa, você transpondo para o papel, você vai garantir que essa história permaneça para o resto da vida, para gerações. Ok? Muito obrigado e até a próxima.